cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Deus, eu vou fazer menção da palavra, para que a igreja possa se assentar. Logo após eu faço os agradecimentos. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor se encontra no livro do profeta Jeremias, seu capítulo 17. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está na casa, irmãos. Não cesse de dar glória, não cesse de adorar. Louvado seja Deus. Olha para mim que eu sou fraco, falho, pecador. Mas preste atenção na palavra. Não deixe de exaltar esse Deus tão poderoso que nos trouxe até aqui. Morreu por nós, nos lavou, nos remiu, foi com o seu sangue. Nós fomos comprados com preço de sangue. E por isso temos que ser gratos por estarmos aqui, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias, capítulo 17, apenas o verso 7, para que a igreja possa se assentar em nome de Jesus. A palavra do Senhor vai dizer assim: abençoado é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Amém, igreja? Quando ele se assentar, eu vou e agradeço o nome do Senhor. Tem um salmo muito conhecido da igreja que eu amo esse salmo. Ele se encontra, ele é o Salmo 3, no seu verso 5. O salmista vai dizer assim: eu me deitei e eu dormi e eu acordei, porque o Senhor me sustentou. E se chegamos até aqui nesse dia de hoje com um fôlego de vida, é o Senhor que tem nos sustentado. E se a tua vitória, a tua bênção talvez não chegou na sua mão ainda, coloque a sua esperança no Senhor. A Bíblia vai dizer: abençoado, bem-aventurado, mais do que feliz é o varão, ou a varoa, ou o jovem, ou o novo convertido, que coloca a sua confiança no Senhor. Para exaltado seja o nome do Senhor. E eu meditando nessa palavra, não poderia deixar de meditar, irmãos, no contexto dela. Essa é a palavra que o Senhor fala no capítulo 17, no verso 7. Mas no verso 6 vai dizer assim, no verso 5, me perdoe: assim diz o Senhor, amaldiçoado seja o homem que confia no homem e torna a sua carne o seu braço, e cujo o coração se afasta do Senhor. Louvado seja Deus. Em outras traduções vai dizer assim que maldito é o homem que confia no homem e que confia na força do seu braço. Meu irmão, eu e você nessa noite, como eu já disse, chegamos aqui porque o Senhor nos sustentou. Eu e você, sem a direção de Deus, não somos nada. Eu e você, sem o Espírito de Deus nos conduzindo, somos como uma folha seca. Qualquer vento que bater leva você para um lugar que você nem imagina. Louvado seja Deus. E eu meditando na passagem na Bíblia por esses dias, irmãos, e a palavra vai dizer em 1 Samuel, no seu capítulo 15, eu meditando em dois temas: humildade e soberba. Louvado seja Deus. E Deus falou grandemente comigo, irmãos, e eu quero começar pela soberba. Louvado seja Deus. Chegou num determinado momento no tempo do povo de Deus que só havia juízes. E Deus levanta o profeta Samuel. Ele está fora da presença de Deus. E não vai pensando você, irmãos, que você é um pequenininho, porque você não é obreiro, que Deus não vai falar com você não, meu irmão. Porque na casa de Eli, Deus chamou foi Samuel. E a palavra do Senhor vai dizer que ele tinha aproximadamente 12 anos. Só que o sumo sacerdote era Eli. Só que como ele não estava bem na presença do Senhor, Deus falou para o pequenino. Se eu não estiver bem na presença do Senhor, Deus vai levantar o pequenino, mas a igreja do Senhor não vai ficar sem palavra. E eu quero correr no texto, não vou parar aqui não. Deus levanta o profeta Samuel, e o profeta Samuel é uma bênção. Ele era profeta, sacerdote e juiz. Ele era profeta, trazia a mensagem de Deus para o povo naquela época. Ele era sacerdote, ele oferecia sacrifícios a Deus quando o povo pecava, ele trazia ali o seu animal para sacrificar. E ele era juiz. Quando tinha alguma situação no meio do povo, ele ia ali e julgava. Louvado seja Deus. Só que o povo se cansou. O povo olhava para as nações de fora e começou a pedir um rei. E o que eu aprendo com essa palavra é que nós não devemos, a igreja não pode olhar para o mundo.
A igreja não pode se espelhar no Deus. Porque entenda bem que glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Entenda, irmãos, que a igreja, ali o povo de Israel, ele não necessitava de um rei, mas foi por puro capricho do povo. E Samuel se entristece, porque o povo não precisava daquilo. E aí Samuel fala para o povo: por acaso eu defraudei vocês em alguma coisa? Eu fiz alguma coisa de errado para vocês pedirem um rei? Eu não estou diante da presença do Senhor. E o povo clamava e pedia por um rei. E aí Deus conforta o coração de Samuel e fala assim: fique tranquilo, Samuel. Eles já eles me rejeitaram primeiro do que rejeitaram você. Muitas das vezes, irmãos, os irmãos colocam aqui um pregador, e aí nós olhamos para aquele irmão e falamos: eu não vou no culto hoje. Eu não vou no culto hoje não, porque vai pregar lá com o irmão Everton. Aquele gordinho lá, eu não vou no culto não. Irmão, quando você rejeita um pequenino do Senhor, você está rejeitando é o Senhor. Eu não vim aqui falar de mim, eu vim aqui pregar a palavra do Senhor. E agora, Deus ele concede o coração do povo. Fala: levanta Saul, unge Saul como rei. E Saul ele até começa bem, a palavra vai dizer que o Espírito de Deus estava sobre a vida de Saul. Só que aí entrou no coração do homem a soberba. Ele assumiu aquele povo e ele começou a achar que ele era o Todo-Poderoso, mas não era. Quando Moisés fala para Deus, fala: Senhor, o que eu vou falar lá? Quem me enviou? Deus fala para ele: fala para Faraó que eu, o sou, te enviou. O Senhor, o Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. E é assim que Saul tinha que colocar no coração: estou sentado aqui, eu sou rei, mas quem reina no meio do povo de Deus é o Senhor Todo-Poderoso, que livrou esse povo. Mas não, colocou a soberba no seu coração. E aí Deus fala assim ao profeta Samuel: se levanta contra os amalequitas, porque quando eu tirei o meu povo do Egito, os amalequitas se levantou contra o meu povo para atrapalhar o povo no deserto naquela época. E Deus prometeu que iria vingar. E se passaram mais ou menos aproximadamente, a Bíblia não dá certeza, mas aproximadamente 500 anos. E o Senhor não se esqueceu. Quando Deus ele faz uma promessa, Deus pode passar 1000 anos. Ele vai cumprir o que ele falou. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E ele fala para Samuel: vai lá, fala para Saul se levantar contra os amalequitas, contra o rei Agag. Eu vou cumprir, eu vou cobrar o que eu falei dele. Só que Deus fala assim que era para ele se levantar, chegar no meio daquela nação, matar homens, matar gado, matar mulher, matar todos. Porque era uma nação amaldiçoada que se levantou contra a igreja do Senhor. Meus irmãos, não pense você que quem se levanta contra a igreja fica de pé, não. Não fica. Pode ser de dentro da igreja, pode ser de fora da igreja. Quem se levanta contra a palavra do Senhor vai dizer que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Pode ser crente, pode ser ímpio, pode ser quem for. Quem se levantar contra o povo de Deus, Deus vai cobrar. E agora, o rei Saul ele vai nessa guerra e ele mata todo mundo. Ele deixa de lado o rei Agag, que era o rei dos amalequitas, e também o melhor do gado. Deixou o melhor do gado. E aí, Samuel estava ali na presença de Deus falando com o Senhor, e o Senhor falou: desce lá. Desce lá, me arrependi de ter colocado Saul naquele rei, porque Saul, ele me desobedeceu. Desce lá. E aí quando Samuel desce, Saul ele vem dissimulando, tentando enganar o coração do profeta. Mas não tem como enganar alguém que é direcionado pelo Espírito de Deus. Não tem como. A palavra do Senhor vai dizer que não há nada em oculto que não há de ser revelado. O que eu faço lá no meu trabalho, o meu pastor não está vendo, mas Deus está vendo. O que o jovem faz na escola, o pastor não está vendo, mas Deus está vendo. O que as irmãs fazem trabalho lá em casa, Deus está vendo. E não há nada de oculto que não há de ser revelado. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Acã, ele entra na terra prometida, ele rouba a capa babilônica, ele leva para dentro da sua tenda, ele faz um buraco e coloca debaixo do tapete, achando que Deus não ia revelar a Moisés. Moisés não, me perdoe, é Josué. E aí o povo sobe contra
O povo de Deus sobe naquela época contra a cidade de Asa. E aí o povo perde. É um homem de 3, um exército de 3 mil homens. E o povo de Deus tinha mais de 1 milhão de soldados. E eles perdem aquela. É claro que não foram todos, se eu não me engano, foram só 10 mil. Mas eles perdem porque tinha um que estava em pecado no meio da congregação do Senhor. Enquanto eu estiver com o meu pecado oculto debaixo do tapete, toda a congregação vai perecer. Só que também foi o que o nosso co-pastor falou aqui. Quando você é levantado como atalaia, você é levantado para anunciar quando vem o mal, quando vem o inimigo, e você não avisa, e você está em pecado, e você deixa aquela pessoa morrer, Deus vai requerer de mim o sangue da pessoa que morreu. Porque além de eu estar em pecado, ainda eu não avisei ela. Além de eu estar cometendo pecado, ainda eu estou escandalizando os irmãos da igreja. Lucas 17, 1 vai dizer que é necessário que venham os escândalos, mas sai daquele por quem vier. Louvado seja Deus. E agora o profeta Samuel chega no campo onde estava Saul e fala assim: fizeste o que o Senhor te mandou? Eu fiz, profeta. Eu fiz. E esse mugido de boi que eu estou escutando? Não fica lá no culto debaixo dos olhos do Senhor, muito menos daqueles que estão diante da presença do Espírito Santo. E aí ele fala: não, mas eu peguei. É o seguinte, não precisava matar Agag, não. Ele se rendeu. E é o seguinte, eu peguei o melhor do gado, eu vou sacrificar o Senhor. Olha que maravilha. E aí Samuel olha para ele e fala: é muito melhor obedecer do que sacrificar. É muito melhor eu e você não seguir as escrituras do que jejuar, do que chegar aqui na igreja todo arrumadinho de terno ou de saia ou vestido para aparecer. O pastor, Deus, ele está vendo a intenção do coração. Quando esse mesmo profeta Samuel entra na casa de Jessé o Belemita e vai ungir o rei, para quem que ele olha primeiro? Ele olha um soldado do exército de Saul. Só que aí Deus fala para ele: não, eu não vejo como o homem vê. O homem é o que está por fora, irmãos, mas Deus discerne o meu e o seu coração. Deus sabe a pureza ou a maldade que guardamos aqui dentro. Louvado seja Deus. E agora o profeta Samuel fala para ele: ó, a partir de hoje o Senhor levantou um rei melhor do que você. Porque Saul se achava o melhor, Saul se achava o maioral, se achava o tal. E aí Samuel fala: Deus escolheu uma pessoa segundo o seu coração, que vai seguir as ordens do Senhor, conforme a vontade do Senhor. Louvado seja Deus. E agora, quando o profeta vai sair da presença do rei, o rei tenta segurar ele e rasga a capa do profeta. E ele volta e fala: a partir de agora, o Senhor rasgou de ti esse rei. Não é mais seu. Deus vai levantar alguém, vai preparar. Foram 15 anos depois da unção de Davi, foram 15 anos até ele assumir o rei, até ele assumir o reinado. E ele foi preparado. Só que durante essa preparação, não foi fácil, meu irmão. Não vai achando que assim que Deus te dá uma promessa, vai ser fácil. Durante essa preparação, Davi teve que matar leão, ele teve que matar urso, para defender as ovelhas do seu pai. Cabe a nós, como ovelhas, esses irmãos aqui, ó, nosso pastor presbiteriano, matar um leão todo dia, se for preciso, para proteger as ovelhas do pai. Louvado seja Deus. E eu meditando na palavra do Senhor, irmãos, e foi só confirmação. Cadê meu irmão Toro, Glória, ele está aqui. Quando ele leu Atos 3, e essa palavra estava no meu coração, sabe por quê? Porque quando Pedro e João estão subindo ao templo, mais ou menos ali, aproximadamente 3 horas da tarde, a hora 9, eles se encontram com um paralítico. É a palavra que foi lida aqui. Só que o que me atenta é que eles falam: vou escorrer o texto, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, o Espírito de Deus, o poder que há no nome de Cristo, levanta e anda. E aquele paralítico levanta e anda. Só que aquele paralítico, ele levanta e anda para dentro do templo. Quando eu e você recebemos a bênção do Senhor, nós temos que vir para dentro do templo. Então você vai dizer que ele entrou saltando e pulando na presença do Senhor, glorificando,
sacerdotes da época, eles se iraram, irmão, porque eram cheios do conhecimento e nada do Espírito Santo. Então o Senhor vai dizer que é o Espírito Santo que o mundo não pode ver. Louvado seja Deus. E aí eles mandam prender aqueles apóstolos e falam assim: em que nome que vocês estão fazendo isso? Ele fala: sabe aquele Nazareno que vocês crucificou? Sabe aqueles Nazarenos que vocês chicoteou, que vocês cuspiu, que vocês humilhou? Deus o ressuscitou ao terceiro dia, e é no nome dele que foi feita essa maravilha. Só que entende, irmãos, a humildade. Foi falado da soberba, agora vai ser falado da humildade. A palavra do Senhor vai dizer que eles fazem ali um complozinho, uma patotinha, né, entre eles e tentaram no seu coração fazer um mal contra os apóstolos. Mas um deles se levanta e fala: cara, se nós pôr a mão neles, o povo vai apedrejar. É um milagre, está todo mundo vendo. Faz o seguinte: oprime eles e manda sair fora. Manda eles parar de pregar o nome desse cara aí, desse tal de Jesus aí. Louvado seja Deus. E aí quando eles chegam em Pedro, a palavra do Senhor vai dizer que Pedro era iletrado. Trazendo para o dia de hoje, Pedro era analfabeto. Pedro não sabia ler e não sabia escrever. E quando Anás, o sumo sacerdote, vira para ele e fala: ó, é o seguinte, nós vamos soltar vocês, mas eu não quero que vocês falem mais nesse nome de Jesus aqui na minha cidade. Não quero, chega. E aí Pedro vira para ele e fala: cara, você acha que eu vou deixar de obedecer a Deus? Você acha que eu vou deixar de obedecer a Jesus porque você quer? O mundo está te apontando, o mundo está te acusando. Ah, porque você é crente, você é quadrada, porque você acha que eu vou deixar de adorar o nome do Senhor por alguém que nem acredita nesse Deus? E aí agora o sumo sacerdote, olha, eles conheciam Pedro, pescador, chucro, ignorante, sacou a espada, arrancou a orelha do soldado, do mal, coitado. E aí ele olha e fala: de onde esse cara tirou essa sabedoria? Foi o Espírito de Deus que conduziu ele até fora. Porque o Senhor Jesus Cristo falou para ele assim: ó, não temeis o que haveis de falar, mas o Espírito Santo falará por vós. Então, independente se você chegou na igreja ontem, ou se você está aqui há 10, 15 anos, como eu vou te dar uma oportunidade? Irmão, venha sem medo. Vem aqui, pega aqui, abre uma palavra e cita um versículo aqui, o Espírito Santo vai te conduzir, porque vai glorificar e exaltar o nome de Jesus. Deus curava cego, Deus curava aleijado, Deus usava pessoas que não sabiam nem ler nem escrever. Você acha que Deus não vai usar você, meu irmão? Você acha que Deus não vai usar você, meu irmão? Nós se apequenamos, porque se levanta na nossa vida a tempestade, irmão. Foi falado aqui pelo nosso irmão cooperador Gabriel, a tentação de Cristo no deserto, Mateus 4, louvado seja Deus. Se até a Cristo ele tentou, irmãos, quem dirá a nós? Só que como Cristo vence a Satanás na palavra. Foi falado aqui semana passada pelo cooperador irmão Gabriel, da nossa congregação, louvado seja Deus, que temos que estar firmados na palavra. Não é showzinho, não é videozinho de internet que vai edificar você. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nessa dificuldade que você está passando, não pense que você que é só você que passa, não. Quando Jesus escolheu os 12 e ali fazia milagres e maravilhas, entrou dentro de um barco e falou: vamos atravessar para o outro lado. Se eu não me engano era o mar da Galileia. Não pergunta se eu estiver errado. E aí quando Jesus ele fala, acredito eu, não é a palavra do irmão, eu estou parafraseando, como dizem aqui os profetas, os teólogos que estão aqui na minha retaguarda. Jesus ele vai descansar um pouco. Jesus passou o dia fazendo a obra, louvado seja Deus, pregando, curando. E Jesus era carne como eu e você, só que a diferença é que ele era um filho de Deus. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, mas estava ainda em carne. E Jesus vai descansar um pouco e se levanta na tempestade. E aí os discípulos, ali dentro do barco, irmãos, tinham 12 apóstolos, 4 eram pescadores. Pedro e André, que eram 2 irmãos, Tiago e João, que também eram 2 irmãos. 4 homens que pescavam, 4 homens que conheciam o mar, que sabiam lidar com o barco, aqueles barcos. Antigamente não tinha motor, aquele barco tinha uma madeira assim, uma cortina, né? Como chama? Veleiro, né? E homens experientes. Só que quando a tempestade se levanta, não importa se você está 20, 30 anos dentro da igreja. Quem vai acalmar a tempestade é Jesus. Para que isso aconteça, sabe o que os apóstolos tiveram que fazer? Descer a casaria no barco.
Louvado seja Deus, a igreja não entendeu. Descer a casaria no barco. Desce de joelho. Clama o nome de Jesus, irmão. Ele vai se levantar. Ele vai acalmar a tempestade. E após a tempestade vai vir a bonança na sua vida. Desse jeito, irmão. Humildade, com simplicidade. Outro texto que me chamou a atenção esses dias na leitura é quando, em Êxodo 33, quando 32, Moisés sobe ao Monte Sinai e vai falar com Deus. E ali ele fica por 40 dias. E o povo agora se desespera. Irmãos, veja que até hoje Moisés é aclamado como um dos maiores profetas, né? Um dos maiores líderes que Deus levantou naquela época do Antigo Testamento. E quando ele desce, me perdoe, antes de descer, Deus fala para ele: desce lá. Esse povo obstinado, que é um povo que não respeita, é um povo que não entende, um povo que de dia Deus estava conduzindo com uma nuvem para cobrir do sol, para cobrir do calor. À noite Deus estava cobrindo com uma coluna de fogo. E nem assim o povo entendeu que Deus era o Todo-Poderoso. Deus livrou esse mesmo povo de 400 anos de escravidão no Egito. E nem assim. E quando Moisés demora a descer do Monte Sinai, o povo se levanta, chama Arão e fala: cara, esse Moisés aí já era. Vamos fazer uns deuses, vamos fazer algumas imagens, vamos fazer alguma coisa aí para simbolizar um Deus para nós, que nós ficamos sem Deus. Tirou o nosso líder e nós ficamos sem Deus. E agora Arão vai na ideia do povo e pede para que tirasse brinco, pulseira, corrente e faz um bezerro de ouro. E nisso ali, o Senhor vai dizer que Deus falava face a face com Moisés, não face a face assim, né, no modo literal, mas falava de uma forma como se Moisés ouvia Deus como vocês estão me ouvindo assim claramente. Era uma comunhão tremenda que Moisés tinha. E aí Deus fala para ele: desce lá, cara. Desce lá, esse povo pecou, fizeram deuses, né, estão idolatrando. Desce lá. E acende uma ira no coração de Moisés. E agora Deus fala para ele: ó, eu não vou mais no meio do povo, porque se eu for no meio desse povo obstinado e pecador, eu vou consumir eles. Porque Deus é santo, Deus é puro, Deus é perfeito. Eu e você não conseguimos estar na presença de Deus de qualquer jeito. Naquela época, a palavra fala que Deus andava no meio do seu povo, e a presença do Senhor era maravilhosa. E aí Moisés desce, ele se ira, e ele está com as duas tábuas que foi escrita ali, as leis pela própria mão de Deus. E Moisés ele se ira, ele taca essas tábuas no chão. Só que foi um momento de ira. E logo após passar esse momento de ira, Moisés ele começa a interceder pelo povo. Porque Deus fala assim: ó, eu vou consumir esse povo todo, e eu vou te levantar uma nova nação, um novo povo. Aleluia! E agora Moisés fala para ele: Senhor, não faças tal coisa. Porque o que vão pensar os de fora, os egípcios, os filisteus, o que eles vão pensar? Vão pensar que o Senhor tirou o povo de lá, não conseguiu cumprir a promessa e decidiu matar todo o povo. Louvado seja Deus. E agora Deus fala para ele: ó, esse povo é seu. E eu não vou mais no meio do povo. Eu vou enviar um anjo, o anjo vai no meio do povo. E aí Moisés vai falar para ele, Êxodo 33, seu versículo 15: se o seu Espírito não for na nossa frente, nem nos manda subir. Louvado seja Deus. É de uma confiança tremenda que Moisés tinha, irmão, intercedendo pelo povo que estava errado. E ainda fala para Deus: ó, se o Senhor não for, eu nem vou. Me manda sair daqui. Porque, irmãos, um caminho sem Deus não é caminho. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho fora de Jesus. Então, se eu e vocês estão trilhando um outro caminho que não é o caminho de Jesus, vamos nos aprumar, irmãos, nos colocar na presença do Senhor. E muitas das vezes, quando nós estamos no erro, é que nós mais queremos cobrar. Tempos passados, agora, tem uns 6 meses isso já. Eu estava fraco, irmãos, fraco espiritualmente. Eu amo ler a Bíblia, eu amo ler a Bíblia. Minha esposa é minha testemunha. Eu não estava conseguindo ler a Bíblia, irmãos. Estava na fraqueza, o inimigo ele
me oprimia de uma forma. Toda vez que eu chegava perto da Bíblia, o Senhor lá tocava, acontecia alguma coisa, eu esquecia e acabava, passava e eu ia me entristecendo, e eu comecei a pensar comigo, nossa, era nosso antigo pastor ainda, eu pensei comigo, nossa, já tem uns 5, 6 meses que eu não pego, né? Pensei comigo, olha só. E eu pensando comigo, quando foi um dia, tem um pastor Eliseu Rodrigues, que eu gosto de acompanhar ele, tem palavra de salvação, tem palavra pura, palavra de verdade. E quando foi um dia, eu estava vendo uma pregação do pastor Eliseu Rodrigues, e ele falou assim que, como eu vou pregar a palavra do Senhor, se eu não leio a Bíblia? Irmãos, é como se ele estivesse sentado assim na minha frente, e falando comigo, e convivendo comigo dentro da minha casa. O cara está, sei nem onde ele mora. E aí eu olhando e eu falei, meu Deus. E aí a lágrima já escorreu. Foi de manhãzinha, eu fui tomando um café para ir trabalhar e a lágrima já escorreu. Eu falei, meu Deus. E aí eu já estava entendendo no meu coração de chegar no pastor e falar, e aí, cara, você não está me vendo aqui não? Eu não prego, não dou uma saudação, não faço nada. Então eu não vou entregar a portaria, ponto de pregação, eu não quero fazer mais nada aqui não. Já que eu não estou servindo para nada, olha o que o inimigo coloca no coração do homem, irmão. Eu estou falando de mim, tá, irmão? Estou pregando o que eu vivi. E aí quando eu vi essa pregação do pastor Eliseu Rodrigues, eu chorei, irmãos, na presença do Senhor. Eu falei, o Senhor me perdoe. E a partir daquele dia, irmão, eu tentei no coração em todos os dias que eu levantava, eu consagrava a minha vida e eu lia a palavra. Às vezes um capítulo inteiro, às vezes 2, dependendo se o capítulo não fosse tão grande. Por quê? Porque eu falei assim, a próxima vez que eu subir naquele altar, eu vou pregar o que eu estou vivendo. Porque eu e você, irmãos, nós não temos que ler Bíblia só quando for pregar. Não temos que ler Bíblia, varões, só quando for o culto dos varões, para nós subirmos aqui e dar uma saudação. Não tem que ler Bíblia só quando for o culto das irmãs, se porventura tiver uma saudação. Você tem que ler a Bíblia para viver, colocar em prática. Quando for te dar a saudação, você vai pregar o que ela serviu. Nós temos aqui uma pessoa sobre que fica falando. É pessoa que não tem leitura de Bíblia, pessoa que não tem palavra. E a pessoa que ela não tem palavra, irmãos, é como foi falado aqui no versículo 5 de Jeremias, que maldito é o homem que confia na sua própria força. A pessoa que chega dentro da igreja e ela acha que ela não precisa ler a Bíblia. Eu sei cantar um louvor, olha que maravilha, eu tenho um dom de louvar, eu não preciso ler a Bíblia. Eu sei chegar lá, eu sei falar bonito, eu se eu pegar um versículo, eu estrecho ele, olha que maravilha. Mas e a minha vida particular, se não estiver alicerçada na rocha? Louvado seja Deus. E o meu joelho, se não estiver dobrado, descer a casaria para falar com o Senhor, vai morrer, vai morrer espiritualmente. Vai ser como uma árvore no deserto. Calor escaldante, não tem água, as folhas começam a secar, começam a murchar. E é nítido, irmão, como a pessoa está morrendo espiritualmente, mas quando você tenta ajudar e a pessoa não quer ajuda, é difícil, irmão. Por isso que o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração. E aí eu cheguei aqui e olhei ali na porta e eu falei assim para o nosso pastor, eu falei, meu pastor, pode falar o que está no seu coração aí agora. Aí ele falou, Ezequiel 3, eu já comecei a dar risada. Que fala do Atalaia. O Atalaia, ele tem que avisar, ele fica em cima da torre, em cima de uma muralha, e ele tem que avisar quando está vindo o inimigo. Toca uma trombeta, faz um barulho, faz um sinal para o pessoal dessa cidade se preparar e se armar para enfrentar aquele inimigo. Mas só que se eu, como Atalaia, não avisar o pessoal daquela cidade e o inimigo entrar, eles vão morrer. Só que Deus vai requerer de mim. Toda vez que Deus colocar uma palavra no seu coração, você fale. Não tenha medo. Julgar, eles vão julgar todo mundo que está aqui, irmãos. Jesus, ele curava, Jesus, ele libertava, ele foi chamado de demônio. Isso aí expulso por Beelzebul, príncipe dos demônios. E ali era o Filho de Deus. Então você acha que eu, miserável pecador, não vou ser julgado, irmãos? Eu vou ser, com certeza. Porque Jesus nos avisou. No mundo tereis aflição, pastor Carlos. Mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Aleluia. Quem tiver em Cristo vai vencer também. Vai chegar na glória. Vai chegar lá na Nova Jerusalém. Vai cantar o hino da vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos ir, você, meus irmãos, varões. É um culto dos varões. Mas eu entendo dessa forma. Me perdoe se eu estiver errado, meu pastor. Culto dos varões. É os varões que direcionam a adoração a Deus. Mas é a obrigação de toda a igreja adorar o Senhor. Os varões, as irmãs têm que dar glória, os jovens têm que dar glória,
novos convertidos, pessoas que vêm de fora. O nosso costume aqui é dar glória e aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus é maravilhoso, irmão. E da mesma forma que esse Deus ele foi com Moisés. E ele foi com Saul também, no início. Mas ele tentou colocar o orgulho à frente da vontade de Deus. Por isso ele foi rejeitado. É o mesmo Deus que foi com Pedro. Um homem humilde, ignorante, não tinha leitura. Mas Deus o usou porque era humilde, era sincero, era verdadeiro. E deu lugar para o Espírito Santo usar ele. Assim é comigo e com você nessa noite, irmãos. Louvado seja Deus. Queria pedir para a igreja se colocar de pé. Queria pedir aqui, com a autorização do meu pastor, que os presbíteros se coloquem apostos para orar. Se você quiser uma oração de fortalecimento, uma oração de renovo, ou se tiver alguém aqui que quer, louvado seja Deus, se reconciliar com Cristo, ou até mesmo aceitar esse mesmo Jesus que me tirou da vida de crimes, que me tirou de dentro de um presídio, me lavou, me remiu, me abençoou, para mim estar aqui hoje, anunciando as boas novas de Cristo. Vem aqui para frente, não fique com vergonha não, estão aqui homens de Deus, para orar pela minha e pela sua vida. Louvado seja Deus. Vou cantar o louvor, queria pedir para minha esposa colocar aqui o Roberto, louvado seja Deus. Um minutinho agora. Aleluia! Continue dando glória, aleluia. Glória a Deus, aleluia! Louvado seja Deus, meu nome para todos sempre. Aleluia! Não fico com vergonha não, meu irmão. Não fico com vergonha não, meu irmão. Tempestade, luta, todo mundo passa. Dificuldade, todo mundo passa. Não é porque você é crente que a sua vida vai ser perfeita, vai ser um mar de rosas, uma maravilha. E nós necessitamos desses homens de Deus que consagram as suas vidas para orar pelas nossas vidas. Os pastores, os presbíteros, venham aqui na frente, irmãos, receber a oração, receber de Deus o renovo, receber do Senhor a graça que nos foi dada. Meus irmãos, posso falar algo aqui para vocês? Ninguém vai para o inferno por causa de pecado, não, irmãos. Se fosse assim, o inferno estava cheio e eu e vocês estávamos lá. As pessoas vão para o inferno porque rejeitam a graça de Cristo. As pessoas vão para o inferno porque rejeitam a misericórdia de Deus para as nossas vidas, que é Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. Então não fique com vergonha nessa noite. Vem aqui para frente, receber uma oração em nome de Jesus.